Boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 5 de outubro. As prefeituras de São Paulo e do Rio de Janeiro estudam o fim do uso obrigatório de máscaras em ambientes abertos. Especialistas alertam para a necessidade de vacinação de jovens para conter a pandemia. O balanço da produção industrial no Brasil em agosto teve a terceira queda consecutiva. Marcelo, foi uma queda de 0,7% em agosto na comparação com julho na produção industrial. Daqui a pouco os detalhes aqui no Brasil TV. E ainda, uma onça deixa moradores de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, apreensivos. O animal ronda a cidade há 10 dias. É agora no Brasil TV. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, do PSD, pretende liberar os moradores e os turistas do uso de máscaras em ambientes abertos e sem aglomeração a partir do dia 15. Quando o município chegar a 65% da população com o esquema vacinal completo. Voltar a andar nas ruas sem máscara já na semana que vem é uma possibilidade que não estava no radar dos cariocas, mas que foi anunciada pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes. Ele publicou numa rede social o relatório da última reunião do Conselho Científico da Prefeitura que tratou do assunto. Na parte em que fala sobre as fases de flexibilização, o documento diz que na fase 2, quando 65% dos cariocas estiverem completamente vacinados, vai ser permitido andar nas ruas sem máscara, desde que não haja aglomeração. Nos lugares cobertos como academias, shopping center, transporte público, o uso de máscara continua sendo obrigatório. Ainda nessa fase, eventos com até 1.000 pessoas em locais abertos também estarão permitidos com máscara. Danceterias, boates, casas de shows e festas voltam a ser permitidas com máscara e comprovante de vacinação completa. Mas a capacidade de público não poderá ultrapassar os 50%. O uso de máscara vai poder ser abolido em ambientes abertos, em ambientes com ventilação, em ambientes externos. E vai ficar ainda mantido em locais fechados e mesmo em ambientes externos quando você tiver aglomeração, como por exemplo num ponto de ônibus com muita gente, numa estação de trem, por exemplo, onde você tem uma aglomeração muito grande, ainda vai ser recomendado que as pessoas utilizem. Mas de uma forma geral, na rua, no ambiente externo, altamente ventilado, o risco de transmissão ele é bem menor. Há 10 dias de um possível afrouxamento das máscaras, as cidades disseram que a decisão da prefeitura é precipitada. Neste momento em que você ainda tem um contingente de pessoas vulneráveis à infecção viral, com circulação de uma variante que tem potencial de transmissibilidade maior, eu recomendaria para as pessoas que continuassem usando as máscaras. Para quem já ficou 1 ano e meio, quase 2, com a máscara, segurar isso por mais 1 a 2 meses é uma estratégia bastante inteligente de proteção. Não há por que tirar. Essa decisão da prefeitura e esse comunicado, ele é equivocado e precipitado. Precipitado porque a gente ainda tem uma circulação do vírus e não é em 15 dias que isso se resolverá. Nós não estamos fazendo teste em massa. Ela é também equivocada porque o Rio de Janeiro não é uma cidade isolada. Essa não é a situação de cobertura vacinal, não é a mesma em todas as cidades. O cronograma da prefeitura diz ainda que quando 75% dos cariocas estiverem com a vacinação completa, o uso de máscara será obrigatório apenas nos hospitais e transporte público. Por enquanto, não há uma data prevista para a liberação total das máscaras. A Prefeitura de São Paulo divulgou um estudo para realizar o Carnaval de Rua no ano que vem. E também já planeja, para antes disso, o fim do uso obrigatório de máscaras em locais públicos. O Marcelo Pereira é quem tem os detalhes. E o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, disse agora há pouco que já pediu para técnicos da Secretaria Municipal de Saúde estudarem aí a desobrigatoriedade do uso da máscara. Isso porque a capital paulista já tem 60% aí da população com o esquema vacinal
completo. E essa alta taxa de imunizados, de acordo com a Prefeitura e o prefeito, é o que está embasando esse estudo aí para que a obrigação do uso de máscara não aconteça mais aqui na cidade de São Paulo. A expectativa é que esse estudo saia nos próximos dias e aí a Prefeitura pretende, a partir do dia 15 de outubro, deixar de obrigar as pessoas a utilizarem máscaras na cidade de São Paulo. Uma outra boa notícia é que o carnaval de rua já começou aí a ser planejado aqui na cidade. De qualquer forma, a Prefeitura, inclusive, chamou a imprensa toda hoje e mostrou como está esse planejamento aí do evento, que em 2020 atraiu 15 milhões de pessoas. As inscrições para os blocos começam no dia 15 de outubro também. E o edital de licitação para o patrocinador também sai neste mês. A promessa é que todos os blocos aí já vão saber onde desfilar antes do fim de novembro. Era uma das críticas aí que muitos organizadores de blocos faziam, era a demora aí nessa definição. Mas é importante ressaltar que a Prefeitura de São Paulo afirmou que o carnaval só vai acontecer se os números da pandemia continuarem melhorando e as pessoas cumprindo o programa de imunização. Em Belo Horizonte, a Prefeitura diz que ainda é cedo para pensar na folia com a circulação das variantes do coronavírus. Mas algumas cidades históricas de Minas Gerais já começaram a planejar a festa popular do ano que vem. O músico até afina um instrumento, mas ainda não sabe se será possível tocar em cima do trio no Carnaval de 2022 em Belo Horizonte. A agenda já está apertada, mas uma data está sendo guardada com todo o carinho, na expectativa pela definição sobre uma das maiores festas do Brasil. A gente já fechou datas vários dias de outras cidades, em carnavais do interior, com shows da banda. A segunda-feira nossa está reservada, aguardando um posicionamento da cidade. A Prefeitura falou de conversar só em dezembro é muito tarde. O que os responsáveis por fazer o Carnaval de Belo Horizonte mais querem é ver as principais avenidas da cidade movimentadas não de carros, mas de pessoas. Só que, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, ainda não é possível estabelecer a situação epidemiológica para fevereiro de 2022, principalmente por causa da circulação da cepa Delta do coronavírus. Segundo eles, se a festa fosse hoje, ela não poderia acontecer. E o que mais preocupa é a indefinição. Há cerca de um mês nós mandamos uma proposta para a Belotur de criação da comissão mista de organização e planejamento do carnaval. É exemplo do que fez São Paulo, é exemplo do que está acontecendo no Rio de Janeiro, está sendo criado em Olinda, Recife e outros grandes carnavais. Aqui no estado, outras cidades que são destino certo de milhares de foliões já começaram a discutir o assunto. Em Diamantina, uma reunião na semana que vem vai debater formatos possíveis para a festa. Em Sabará, a Prefeitura informou que não tem uma definição, que está iniciando o planejamento, mas que tudo será definido seguindo as determinações do Plano Minas Consciente do governo do estado. Em Ouro Preto, cidade que recebe mais de 50 mil foliões durante a festa, a Liga dos Blocos de Carnaval, que reúne os maiores blocos estudantis de lá, está confiante e também já começou a se planejar. A Secretaria de Cultura e Patrimônio de Ouro Preto conta que a Prefeitura já busca recursos com o objetivo de fazer a festa acontecer. O avanço na vacinação faz a Prefeitura acreditar que a festa vai ser possível. Se tudo der certo, de acordo com o programa Minas Consciente, que o município aderiu, realizaremos o carnaval ainda com algumas restrições e dentro dos protocolos sanitários. Os organizadores do carnaval na capital ainda não têm a mesma confiança. Estão de olho nos números da vacinação. E agora um dado preocupante em relação à vacina. No Distrito Federal, muitos jovens que já poderiam ter tomado a vacina ainda não apareceram para tomar a primeira dose. Todo mundo sabe, a gente fala nisso toda hora. A vacinação é a principal arma contra a pandemia da Covid-19. Mesmo assim, está difícil chegar a 100% de cobertura entre os jovens. O grupo de 20 a 29 anos, por exemplo, começou a ser imunizado há quase 2 meses. Mas até agora, 85% das pessoas tomaram a primeira dose. Também não são todos os jovens de 18 e 19 anos que compareceram aos postos. Das pessoas desse grupo, 81% tomaram a D1. A vacinação no DF chegou à faixa dos 12 anos há uma semana. Até agora, a cobertura dos 12 a 17 anos está em 70%. O Pedro perdeu o melhor amigo para a doença aos 25 anos. Foi em fevereiro, antes de a vacinação chegar à faixa etária dele. Na época ele não teve a oportunidade de tomar a vacina, não teve a mesma oportunidade que eu tive. Estou passando um recado para reforçar
a importância da gente se vacinar, se cuidar, porque a pandemia ainda não acabou, infelizmente. Os números mostram que a pandemia está longe do controle. A média móvel de novos casos por dia aqui no Distrito Federal está em 865. Só nas últimas 24 horas foram quase 1.000 casos confirmados. E já faz 11 dias que a média móvel de mortes está em alta. Hoje, com 14 óbitos por dia. Em meio a quase 600 mil mortes por Covid-19 no país, qual o motivo para que os jovens deixem de se vacinar? Esta médica infectologista diz que vários fatores podem estar envolvidos, desde as fake news até a falsa sensação de quem já teve Covid agora está imune. Uma sementinha de insegurança às vezes faz com que essa pessoa não busque a vacina. E a gente precisa assegurar a essas pessoas, né, que as vacinas são seguras, já são bem estudadas, já estão sendo utilizadas em larga escala em todo o mundo. O Vitor, de 25 anos de idade, perdeu o pai para a Covid. Ele já está vacinado e reforça que a imunização pode salvar vidas. A vacinação para mim teve essa sensação de uma volta por cima, uma mensagem que a gente pode vencer esse vírus e qualquer outra adversidade que pode vir para a gente. Já no Rio de Janeiro, milhares de idosos que poderiam ter tomado a dose de reforço não apareceram nos postos de saúde da cidade. O Edivaldo Dondosola conta pra gente qual é o principal motivo para essa ausência. A Secretaria Municipal de Saúde alega que uma das principais dificuldades é o deslocamento dessas pessoas até os postos. Quase 70 mil idosos com 80 anos ou mais ainda não tomaram essa dose extra só aqui na cidade do Rio. Por isso, a Prefeitura voltou a disponibilizar a aplicação da vacina em casa. Basta agendar pelo site. Amanhã, a cidade do Rio já vai aplicar a dose extra para pessoas com 75 anos ou mais e também para trabalhadores da saúde com mais de 60 anos, além de pessoas com problemas graves de imunidade. O intervalo entre a segunda dose e a dose de reforço tem que ser de, no mínimo, 3 meses. Especialistas dizem que essa dose complementar é fundamental, porque à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão perdendo aquela capacidade de proteção das primeiras doses. Receber uma dose de reforço visa exatamente protegê-las de uma doença grave ou do pior desfecho possível em relação à doença que é a morte. Então, é importantíssimo que você procure uma unidade de saúde e vá rapidamente para receber essa dose de reforço se você for uma pessoa elegível para esse tipo de abordagem. Os pesquisadores que avaliam a possibilidade de aplicação de meia dose da vacina da AstraZeneca divulgaram o resultado preliminar do estudo. Meia dose da AstraZeneca, metade de uma dose padrão. Receberam essa primeira meia dose 20 mil voluntários do município de Viana, que fica na Grande Vitória. 8 semanas depois, foi aplicada a segunda meia dose. Um grupo de 600 pessoas é monitorada mais de perto e vem fazendo exames de sangue para que seja acompanhada a evolução dos anticorpos. Até esse momento, o estudo mostrou que a meia dose induziu a produção de anticorpos contra a Covid em 99% dos participantes. E as reações foram leves, semelhantes às de quem recebeu a dose cheia da AstraZeneca. Um resultado mais amplo da eficácia da meia dose da AstraZeneca contra a Covid deve ser divulgado até o mês de dezembro. Está preso o jogador que agrediu o juiz da partida entre Guarani de Venâncio Aires e São Paulo de Rio Grande pela Série A2 do Campeonato Gaúcho. O árbitro levou um chute na cabeça e passou a noite no hospital. Felizmente, recebeu alta esta manhã. Olá! Aos 15 minutos do segundo tempo do jogo entre Guarani de Venâncio Aires e São Paulo de Rio Grande, depois de receber um cartão amarelo por reclamação, o meio-campo William Ribeiro, da equipe de Rio Grande, acertou o árbitro da partida, o juiz Rodrigo Crivellaro, com golpes na cabeça. Primeiro, ele acertou um soco no rosto do juiz de 29 anos e depois que o árbitro já havia caído, ele acertou também um chute na cabeça do juiz. Logo foi contido
atendido pelos outros atletas. O jogo foi paralisado e foi prestado atendimento ao árbitro Crivellaro, que foi levado ao Hospital São Sebastião Mártir, aqui em Venâncio Aires. Já foi liberado, passa bem. Segundo os exames, ele sofreu apenas uma lesão, mas sem o deslocamento da cervical, e agora vai ficar em recuperação. Sobre o atleta, o William Ribeiro, ele foi preso em flagrante e autuado por tentativa de homicídio. Ele deve ser liberado, pois não foi requisitada a prisão preventiva, e vai responder ao caso em liberdade. Uma operação da Polícia Federal e 10 estados tenta desmontar uma quadrilha especializada em produzir e vender drogas e traficar armas. 95 suspeitos foram presos, 59 só no Triângulo Mineiro. 850 policiais foram para as ruas. A quadrilha preparava drogas para a comercialização e comprava insumos capazes de manipular cerca de 11 toneladas de cocaína refinadas no Brasil. Só aqui no Triângulo Mineiro foram 59 pessoas detidas, 62 veículos e R$780 mil em dinheiro apreendidos. Nas cidades de Uberlândia, Uberaba, Prata e Tuiutaba, de acordo com a polícia, o Triângulo Mineiro funcionava como um centro de distribuição de drogas e armas para todo o país. Em entrevista, a Polícia Federal disse que pelo menos 500 fuzis saíram da região para o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. As armas vinham de avião saindo de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, para Uberlândia, de onde eram levadas para a Maré. Entre os alvos da operação estão empresários e profissionais liberais suspeitos de financiar os traficantes. A polícia não detalhou os nomes, mas segundo as investigações, esse grupo de empresários lavava dinheiro com empresas de fachadas, hotéis, fazendas, casas, veículos e outros bens de luxo. Foram mais de 2 bilhões de reais movimentados nos últimos 2 anos. A operação foi batizada de balada porque os investigados ostentavam nas redes sociais a organização em diversas festas de luxo, inclusive em outros países. Arsênio Correia para o Brasil TV. E a Polícia Civil do Paraná fez uma operação contra uma quadrilha especializada no roubo de carros de luxo em Curitiba e São José dos Pinhais, que é na região metropolitana. A Amanda Menezes é quem conta pra gente. Um homem foi preso e outro está foragido na operação desta manhã da Polícia Civil do Paraná para tentar desarticular uma associação criminosa especializada em roubo de carros de luxo. Segundo as investigações da polícia, essa associação roubou pelo menos 11 carros importados, todos avaliados em R$200 mil ou mais neste ano e também no ano passado, em Curitiba e também na região metropolitana. Imagens de câmeras de segurança mostram um desses assaltos que aconteceu no fim de janeiro, perto das 7h30 da noite em Curitiba. Dá para ver que 3 homens se aproximam de um carro e obrigam o motorista do veículo a descer. Depois, eles fogem. De acordo com as investigações da polícia, os carros roubados eram levados para Santa Catarina, onde eram adulterados e depois revendidos. São veículos de elevado valor, acima de 200 mil, levados no crime de roubo. E aí, normalmente, esse veículo retorna ao mercado como um veículo popularmente chamado de clone. Nenhum dos carros roubados foi recuperado pela polícia até o momento. A Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos informou que continua investigando o caso. Bandidos atacaram mais uma agência bancária na Bahia. O Cris de Lima tem as informações de Juazeiro. De acordo com os moradores, foram várias explosões ouvidas. A primeira mais ou menos por volta das 10 da noite. A agência bancária lá de Xorroxó foi explodida e as explosões destruíram o teto e parte da estrutura do banco. A Polícia Civil informou que cerca de 8 pessoas fortemente armadas participaram da ação e 2 carros pequenos foram utilizados. A PC diz que 3 pessoas foram feitas reféns, mas liberadas ontem mesmo. Já a Polícia Militar afirmou que apenas 2 pessoas ficaram sob o poder dos suspeitos. Ainda não há confirmação se algum valor foi levado. Falta saber da perícia que tipo de explosivos foram utilizados nesse ataque. Diligências estão sendo feitas na região para tentar identificar e localizar os suspeitos. Esse mesmo banco de Xorroxó, o único do município, já foi alvo de diversas ações criminosas. As 2 últimas ocorreram em março de 2018 e outubro de 2019. Esse foi o 40º ataque a bancos na Bahia este ano, de acordo com o Sindicato dos Bancários. Veja a seguir, o espetáculo das Cataratas do Iguaçu aumenta com a vazão da água acima do normal.
Brasil TV de volta e a gente fala agora que a produção industrial caiu em agosto pelo terceiro mês consecutivo, de acordo com os dados que foram divulgados pelo IBGE. No acumulado do ano, o setor tem alta de 9%, mas ainda está abaixo do patamar pré-pandemia. O André Coelho é quem explica os dados para a gente. Olá, amigos do Brasil TV. Foi o terceiro mês consecutivo de queda na produção industrial do país. Houve uma redução de 0,7% agora no mês de agosto, em comparação com o mês de julho. Com isso, nesse período, a indústria já acumula uma queda de 2,3%. Em comparação com agosto do ano passado, também houve queda de 0,7% e se interrompe aí 11 meses de altas consecutivas. Ainda assim, de janeiro a agosto, a indústria acumula uma alta de mais de 9%. Segundo o IBGE, a queda foi sentida em quase todas as áreas da indústria. Destaque aí para as principais quedas, entre elas os produtos químicos, com mais de 6% de redução. Derivados do petróleo e biocombustíveis, além da produção de veículos, também ficaram no vermelho. Destaque também para as quedas importantes de equipamentos de informática e artigos do vestuário e acessórios. Do lado das altas, destaque para produtos alimentícios, que continuam puxando a indústria, bebidas e indústrias extrativas. O gerente da pesquisa do IBGE, André Macedo, ele disse que os resultados continuam refletindo os efeitos negativos da pandemia. A cadeia produtiva continua abalada, os custos de produção continuam mais caros e falta matéria-prima. Com isso, o setor não consegue avançar, além da demanda do consumidor, que continua menor. Volto com você, Marcelo. Volto aos estúdios do Brasil TV. E no sul do Brasil, o início do período chuvoso já mudou o cenário nas cataratas do Iguaçu. A vazão normal das cataratas é de 1.500.000 litros de água por segundo. Hoje está em 2.900.000, a maior desde fevereiro desse ano. E isso graças à chuva que voltou a cair forte no Paraná. Mas não é só a chuva em Foz do Iguaçu que fez as cataratas ficarem com esse volume mais alto, com essa vazão tão alta. A chuva em outras cidades, por onde passa o Rio Iguaçu, também contribuiu para essa mudança de cenário. Além disso, no fim de semana, as hidrelétricas represaram a água e no início da semana seguinte, elas operam eliminando essa água, o que reflete na vazão das cataratas. Olha só essa história agora. Pela segunda vez em menos de 2 semanas, uma onça parda foi flagrada por câmeras de segurança na área urbana de Presidente Prudente, que fica lá no interior de São Paulo. Aí a Polícia Ambiental está monitorando essa situação. Foram os latidos da chitara e da troia por volta das 11 da noite que chamaram a atenção do seu Ferreira. Eu olhei na câmera, falei, tem alguém lá fora, E olhar na câmera, era uma onça. Eu falei, é uma onça. Quando eu falei assim, a mulher até assustou. Corri aqui fora, mas realmente não deu para me ver mais ela. Aí voltei, verifiquei na câmera, realmente, uma onça parda. A câmera que fica no comércio dele e tem um sensor de movimento gravou o instante em que a onça parda saiu da calçada e foi em direção à rua. Eu saí fora, o cachorro veio junto, minha chitara, e começou a farejar, o cheiro, quer dizer, um cheiro forte, saiu até a pracinha e eu chamei de volta. Falei, não vai, porque senão vai estar, vai perder. No vídeo a gente percebe que a onça veio para esse lado aqui. Tá lá o comércio do seu Ferreira e caminhando nesse sentido, por menos de 200 metros, a gente se depara com essa área. É um fundo de vale com vegetação fechada, tem um córrego. E o que tem se percebido é que a onça está sendo avistada em lugares com essas características. Bairros residenciais, mas que têm contato com áreas de preservação, um ambiente que o bicho busca para se proteger. Há quase 2 semanas, uma onça parda já foi avistada em outra região, de condomínios fechados, próxima ao balneário da Amizade. Câmeras de segurança flagraram um animal passando pela área. E um casal que passava de carro gravou com o celular o momento em que a onça entrou em um terreno. Bem perto do lugar, também existe uma área de preservação, para onde se acredita que o animal tenha escapado. O balneário onde esse animal foi visto e as matas ali fazem parte de um complexo que forma um mini corredor verde ali integrado. Então é comum que esse animal caminhe por lá. Então o território que ele anda é bastante extenso. Exemplo aí, mais de 100 quilômetros quadrados esse animal vai percorrer. Justamente por causa desse grande deslocamento e também por não existirem registros de ataques da onça a animais de pequeno porte ou humanos, o capitão da Polícia Ambiental diz que a situação está sendo monitorada. Ele acredita que a onça flagrada pelas câmeras do seu Ferreira seja a mesma avistada pelo casal há 2 semanas.
O alerta é para que, no caso de um avistamento, as pessoas evitem provocar o animal. Quando verificar a existência de um animal, a presença de um animal desse em área urbana, é importante que não persiga o animal, não tente acuá-lo, informe a Polícia Ambiental. Estamos fazendo um monitoramento com intensificação de patrulhamento ali próximo às áreas do balneário. Seu Joaquim mora bem ao lado da área de preservação para onde a onça fugiu e se disse surpreso ao saber que o animal foi avistado tão perto da casa dele. Inclusive, eu levanto cedo para poder fazer caminhada, poderia ter deparado com uma onça dessa. E aí ia ser uma coisa, né, que ia apavorar a gente, mas graças a Deus não aconteceu isso. Andei normalmente com eu e meu cachorro, né, a gente não viu nada disso. Ele diz que esse problema é consequência das ações do próprio homem, que tem destruído as florestas e matas, e com isso os animais têm buscado alimento nas cidades. Apesar de preocupado pela presença de muitas crianças e idosos no bairro, ele acredita que não vai ter problema com a onça, não. Olha, eu vou tentar me proteger, é o que eu vou fazer, né? Corre. Se dá tempo de correr, eu vou correr. Eu correria. O Brasil TV fica por aqui, outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30, sempre pelo horário de Brasília. Para você, boa noite, se cuide e até amanhã.